Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Você já parou para pensar quão superior a nossa é a sabedoria de Deus? Como os planos dele são muito maiores do que os nossos? Como a sua justiça, às vezes não encontramos explicação utilizando a nossa lógica, a lógica humana? Convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Isaías e vamos ver o que Deus, através do profeta Isaías, quis dizer para nós. É a continuação do texto que lemos ontem, tá? É Isaías 55, a partir do versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Gente, eu nunca consegui entender perfeitamente, completamente, a justiça do nosso Deus. Eu fico a refletir, por quê? Essa é a minha pergunta que eu faço. Por quê? Deus, Ele nos criou, Ele nos deu vida. E o que um ser resolveu fazer? Resolveu se governar a si próprio, governar a si próprio. E escolheu pelo mal, pelos caminhos maus. E o que Deus fez? Ele já tinha uma regra. O salário do pecado é a morte. E esses caminhos que nós mesmos escolhemos nos levaram à morte, a morrer. Porque é a regra que Deus criou. Poderíamos ficar debaixo dos seus governos, debaixo dos seus estatutos, claro, com livre-arbítrio, poderíamos escolher a qualquer momento fazer o que nós desejamos. Apesar disso, nos levar à morte, quando escolhemos o mal, a gente tinha essa liberdade de escolher qualquer coisa. E o que Deus fez, a partir do nosso pecado, a partir do nosso erro, Ele escolheu dar vida novamente a nós. Só que Ele utilizou uma maneira assim que não conseguimos entender. Ele mesmo veio aqui pagar pelo que Ele mesmo criou, que foi a morte, né? Que foi o que é o salário do pecado. Então Ele mesmo pagou por aquela regra que Ele criou por nós. E isso não tem explicação, não vamos conseguir aqui nessa terra obter explicação para isso. Você quer ver mais uma coisa aqui? Vamos abrir aqui no livro de Jó. Esse texto, ele me faz pensar muito, muito. E eu gosto muito, confesso que eu gosto muito desse texto do Jó. Está no capítulo 38 do livro de Jó, a partir do versículo 4. Jó, ele estava pensando lá, né? Nossa, que pecado eu cometi contra meu Deus? O que eu fiz contra meu Deus para essas coisas estarem acontecendo? Jó não tinha pecado. Nós sabemos que existia todo um contexto atrás, né? De Deus mostrando a fidelidade de um filho que estava nessa terra e que não pertencia a essa terra. E Deus estava mostrando a fidelidade. Só que Jó achava que estava cometendo algo contra Deus. E Deus ele fala mais ou menos o seguinte: o pecado que você comete não faz mal a mim, e faz mal a vocês mesmos, aos seres humanos. Mas isso me faz pensar, se não faz mal a Deus, se não prejudica Deus em nada, por que existe toda essa questão em cima? É outra coisa que não vamos conseguir entender. O amor de Deus. Por que Deus nos ama tanto? Se o pecado não agride Ele e agride somente a nós, por que Deus nos ama tanto? E paga pelo nosso pecado. Vamos ler aqui o texto de Jó.
Aí ele disse o seguinte para Jó, e é o mesmo que ele quer dizer para nós hoje. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão afirmadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Gente, o que isso está querendo dizer para nós? Que Deus é um paizão. Nós somos as crianças. Nós não entendemos absolutamente nada. Só que Deus, ele age como um pai para nós. E ele escolhe deixar nós debaixo das suas asas. Então aceite estar debaixo das asas do nosso Deus, do nosso Pai. Ele é um paizão, jamais ele escolheria algo ruim para você. Então aceite, diga, eu quero ser governado pelo meu Deus. Eu quero estar debaixo das asas do meu Deus. Chega, eu não quero mais escolher os meus próprios caminhos. Eu quero os caminhos da sabedoria de Deus. Eu quero esses caminhos mais elevados. Quero acreditar no meu Deus, quero confiar no meu Deus. Vamos orar? Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida, por esse dia. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, Senhor. Que o Senhor possa estar com cada um deles. Mande o Teu Santo Espírito para nos ensinar, Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.